voltou um anime que foi muito comentado, um dos mais amados dos últimos tempos e do ano passado, e também bem polêmico, com alguns diálogos e termos bem, vamos dizer assim, fora do usual. Dandadan voltou com o seu primeiro episódio da segunda temporada, que já deu o que falar. Aliás, o final da primeira temporada foi já bem polêmico por outros motivos. Além das suas cenas mais apelativas e o humor diferenciado, como era de costume, foi o início de um novo arco que, quando tava apenas, assim, explicando e mostrando novas coisas, terminou. Não foi aquele clássico ápice ou conclusão satisfatória que a gente vê as coisas se resolvendo e só uma luz no fim do túnel pro que vem por aí. Não. Dandadan, inesperado como começou, terminou assim bruscamente. E daí começou exatamente a segunda temporada. O primeiro episódio, portanto, será comentado aqui neste vídeo, que pode virar toda semana se vocês quiserem, mais um Dandaday. Dandaday é o nosso dia clássico de comentar neste canal semanalmente os episódios de Dandadan, então já vai comentando aqui embaixo. Se quiser que eu volte e comente mais vezes Dandadan semanalmente, deixa aqui embaixo nos comentários Dandaday e já vai falando o que você achou dessa primeira impressão da segunda temporada de Dandadan. Começando falando das coisas mais fora de contexto do episódio, abertura e encerramento. Principalmente a abertura da primeira temporada foi um hit, uma música chiclete, que ficou muito na cabeça das pessoas, que inclusive, se não me engano, foi premiada, é uma música que realmente conquistou os corações. E eu acho que até este momento a primeira impressão que eu tive da abertura nova de Dandadan é que ela é ok, executada muito bem em questão de estética, de montagem ali das imagens, mas a música não me parece ser tão chiclete nem tão chamativa para ser um sucesso como foi viral, né, nas redes sociais, como foi na primeira temporada. Independente disso, o primeiro episódio ele já começa exatamente do ponto caótico que acabou na temporada anterior. A gente vê a Momo numa termal, né, numa água termal ali, sozinha, de toalha, quer dizer, não mais sozinha, porque chegaram os caras esquisitíssimos na cidade em que eles estavam. Lembrando que Momo de repente recebeu a visita de um amigo de infância, o Didi, que chega com uma história um pouco complicada, que os pais adoeceram do nada e a casa tinha alguma coisa estranha, que vários médiums foram investigar e todos tiraram a própria vida no processo disso, né, logo após entrarem naquela casa, e ele precisava de uma ajuda, de uma médium, alguém para resolver. E ao invés da avó da Momo ir pessoalmente, ela tinha uma jurisdição, né, de atuação que não a deixaria resolver o caso. Foi Momo, foi Okarun e aí foi Didi junto com ele. A cidade parecia uma coisa meio fantasma, pessoas esquisitas olhando nas portas, mas a casa em si, a princípio, normal. Momo não sentiu nada diferente e foi para as águas termais relaxar, aquela água quente, aquela coisa medicinal e tal. Chegaram os caras esquisitos e ela ainda bem de toalha, mas claro, ainda super indefesa. E é muito doido porque essa família, né, essas pessoas que agora a gente viu no primeiro episódio, que são da família Kito, eles têm uma pele meio esverdeada, eles não parecem exatamente humanos, mas são uma família que agora sabemos, ao longo de 200 anos, vem sacrificando pessoas para uma entidade deste local, né? Uma criatura que eles acreditavam ser divina. Se é divino ou não, a gente tem que discutir ao longo dos próximos episódios, mas, no fim das contas, é uma grande criatura que aparece logo nesse episódio. A cena de ataque, né, que já tinha começado a ser exibida no final da primeira temporada, da Momo na água, indefesa, só com uma toalha dividindo ela e vários caras que parecem ser homens, né, humanos, nojentos, chegando perto e apalpando e tentando pegar, é muito horrível. É uma cena que, apesar de toda a carga de humor que Dandadan traz, ela não é só apelativa, quer dizer, eu acho que ela é nada apelativa, ela vai pro grotesco. Dá uma angústia ao você assistir a Momo tentando escapar, mas ainda bem, logo no começo do episódio, dá uma mescla de algumas telas, né, em preto, em close, dá a entender que a Momo no desespero pode ter usado o seu poder e sem querer desativado, ou melhor, descolado uma parte ali das termais que estourou toda a água, espantou os caras, de repente, sem explicação, aquela estrutura começou a desabar, inclusive em cima deles. Fato é que ela consegue fugir dali, consegue escapar daqueles caras, porque em seguida também chega a associação de moradores e aí você vê a diferença. Os caras não só estão normalmente vestidos, mas eles têm a pele com uma coloração normal dos seres humanos, tal como a paleta de cores de humanos deste anime até agora. A galera da família Kito, esses caras bizarros, as mulheres que vão depois
depois visitar lá na casa do Didi, eles têm essa cor mais esverdeada, como se eles fossem mortos-vivos ou alguma coisa que não é mais humana, mas isso não é explicado. Antes de sair dali, a gente descobre que a velha Turbo, ela foi junto, ela se escondeu na mochila da Momô porque ela sabia ali que aquela região era uma região de águas termais e ela não podia deixar de aproveitar, e a velha Turbo, ela parece que naquela persona, né, o corpo de gatinho, de um gatinho da sorte japonês, ela acaba sendo uma inclusão realmente cômica e até fofa, o que é contraditório pensando na primeira aparição dela, nas primeiras aparições dela nesse anime. Ela acaba até ajudando, não que ela seja muito proativa ou empática, mas ela traz eventualmente informações importantes para o grupo e até acaba ajudando por interesse próprio ou um acaso ou qualquer coisa assim. Então ela é uma adição boa, interessante. Então é legal quando a gente vê que ela também foi para junto dessa missão. E lembrando que ela, sendo um espírito, né, sendo um outro tipo de criatura astral, vamos dizer assim, ela tem uma percepção diferente, até mesmo mais aguçada do que a da própria Momô. Porque a Momô, por exemplo, sentiu que a casa do Didi não tinha nada demais. Já a velha Turbo falou, não, ali tá pesadíssimo, tem alguma coisa. E tinha alguma coisa de fato. A lenda daquela cidade envolvia uma criatura chamada Tsuchinoko, que é uma criatura lendária, um yokai lendário japonês, ou seja, faz parte desse mundo mítico, vamos dizer assim, do Japão, mas a priori poderia ser apenas uma lenda. Tem um templo que cultua essa criatura, essa enorme cobra yokai, mas que a Momô chega lá, o cara do templo, ele simplesmente tá tentando fazer parada de mão pra uma espécie de YouTube, né, virar um youtuber, vamos dizer assim, desse universo, e o que existe dessa grande cobra mítica seria só uma carcassinha, provavelmente não dela, mas que dizem que ao cultuar aquilo ali seria uma espécie de proteção, porque lá nessa ilha, essa Tsuchinoko, ela seria uma entidade que precisaria ser cultuada, ou mais do que isso, pelo que a gente descobre, para que não houvesse mais episódios de erupção, porque ali é uma área de vulcão ativo, que é muito comum, inclusive nas cidades no Japão que tem as águas termais. Por isso que muitas vezes essas águas termais são abundantes, porque perto tem um vulcão. Só que não bastava cultuar aquela carcassinha de pele teoricamente trocada da criatura gigantesca. Não, na verdade existia uma família que fazia coisas bem mais escusas, perigosas, criticáveis, para dizer o mínimo, ao longo de 200 anos. Quando Momô está voltando para casa do Didi, mal ela sabe que a coisa lá já tá ficando meio complicada, porque ao mesmo tempo que os caras bizarros vão atrás dela nas águas termais, também chegam as senhoras bizarras com a mesma pele esverdeada na casa do Didi. E elas chegam já fazendo perguntas. Já fica claro que aquela família está controlando o menino e a sua vida, para onde ele vai, para onde ele foi, quem é esse cara que você trouxe, é outro médium, você vai ver só se for um outro médium. Toda essa cobrança, tudo isso já mostra que o garoto está sendo observado. Ah, ele tá ali porque a família dele não tinha dinheiro, não tá pagando aluguel, então na verdade essas velhinhas são muito boazinhas, estão ali comendo uns docinhos, muito de boa, mas o tom vai subindo. A coisa vai ficando mais perigosa. E aí que é muito interessante a forma que eles trazem isso em Dandadan, porque os personagens, na maior parte das vezes que são os vilões, eles têm uns traços bem caricatos. Eles parecem mesmo pessoas, ou nesse caso talvez seres bizarros, seres perigosos, seres com um ar cômico e assustador ao mesmo tempo. Não é diferente com o traço dessas senhorinhas. E quando elas vão assumindo esse tom de pessoas malvadas, claramente, os traços vão ficando cada vez mais distorcidos, exagerados. Elas viram o típico personagem vilão caricato que combina com esse universo. E aí a gente sabe que o tom tá ficando perigoso. Logo a gente descobre que existe uma armação, que o Okarun até consegue se sair ali provando que ele era amigo do Didi há muito tempo, dizendo qual era o time favorito dele, porque tava na parede um pôster pendurado, mas não é o suficiente. E aí já fica claro que não tem jeito, eles fazem parte ali de algum esquema, os garotos e agora o Okarun, por consequência, também faz parte de algum esquema que logo a gente descobre que é o tal sacrifício, que precisava de 3 pessoas. Inclusive, a questão dos pais do Didi não fica bem explicada, porque como aconteceu. Porque em todo tempo, a gente estava vendo em Dandadan, criaturas que são ou extraterrestres ou yokais, são fantasmas, e ali não parecem ser fantasmas. Essas pessoas são
enxergadas, conhecidas pela associação do bairro, da cidade. Então, quem são essas pessoas ou talvez criaturas com pele esverdeada? Essa família que existe, a família Keaton, que há 200 anos sacrifica pessoas para essa super cobra gigante para que eles consigam sobreviver e o povoado também. Existe alguma entidade fantasma ou pela primeira vez a gente vai ter um arco que não trabalha exatamente com isso? Então, por que eles tinham medo ou alguma ressalva quando o Didi levava mais algum médium para lá? E por que esses médiums acabavam tirando a própria vida? Tinha a ver com essa criatura gigantesca que aparece depois? Ou talvez exista alguma coisa que a gente ainda não sabe? Quando a Momô chega, aí o caos já está instaurado, os meninos já estão ali vestidos, né, presos, aguardando o sacrifício. Ela seria o terceiro que faltava. Na ausência dos pais do Didi, seria ele, Okarun, Momô, pronto, fechou. Mais 3 sacrifícios para manterem, segundo a concepção deles, o vulcão inativo, alimentando essa criatura lendária, uma espécie de deus, yokai ou o que fosse. Chegando lá neste buraco, que inclusive os meninos já tinham encontrado no final da primeira temporada, eles veem que, primeiro a Momô, né, vê que aquilo é uma areia movediça. Ela vai sendo sugada para baixo para o local de sacrifício. Isso porque é dito pela família Keaton que aquela casa, ao longo de vários anos, com várias estruturas diferentes por fora, não importa, ela foi o palco de sacrifício. O sacrifício que eles fazem há 200 anos. Portanto, aquela casa esconde uma aura, alguma coisa, ou uma presença, ou simplesmente o cenário de centenas de pessoas sacrificadas ao longo do tempo, exatamente naquele ponto. E quando ela é sugada lá para baixo, ainda existe uma espécie de cidade, realmente uma história antiga ligada ao vulcão e a essa criatura, que na verdade a gente descobre através do Okarun que provavelmente é um ser que existe. Um tal verme gigante da Mongólia que existiria e que talvez então seja apenas uma criatura milenar, mas uma criatura existente, algo biológico, não um ser extraterrestre, tampouco um ser astral, um deus ou o que fosse, ou divino, não é mesmo? Talvez esses caras dessa família Keaton estivessem ao longo de centenas de anos sacrificando pessoas para um bichão, que tudo bem, é um bichão devorador de seres humanos, mas não é um bichão que tá ali divinamente impedindo a erupção do vulcão. E a Momô tenta escapar daquilo tudo, a gente não tem tantas sequências de ação, inclusive para falar de animação como um todo, aquela fluidez e qualidade que a gente elogiou bastante na primeira temporada, embora por qualidade o primeiro episódio ainda assim no que entrega é bom. Eu gosto da trilha sonora exatamente dessa cena, vem com algumas batidas que eu acho que ao assistirmos uma cena que é de tensão e a tensão vai aumentando, o perigo vai crescendo, as batidas meio que se somam à batida do nosso coração, da própria ansiedade. Ela vai trazendo o ritmo que vai ditando o ritmo da cena, que vai progressivamente ficando também mais acelerado, mais perigoso. Eu gosto bastante de toda essa montagem visual e sonora, a escolha que é feita em Dandadan desde o início da animação. Aqui não foi diferente. E a Momô realmente não consegue escapar. O que acontece é que os meninos conseguem jogar a galera da família lá pra baixo, eles caem juntos, todos acabam presos naquele buraco daquela cidade com o Minhocão. E o Minhocão, apesar da família dizer, ser divino, a gente tá aqui, na verdade os sacrifícios são esses 3, vão lá e começa a fazer a rodinha, eles são os primeiros a serem atacados. Aparentemente o Minhocão não faz qualquer diferenciação entre quem, é alimento. Ele é o ser Minhocão da Mongólia que vai atacar qualquer um dos seus alvos que estiver ali. E por isso que os 3, Didi, Momô e Okarun, acabam se escondendo dentro de uma casa, que é exatamente o final do episódio. Mas aí o final do episódio traz uma informação ou uma coisa ali, uma situação que nos faz pensar, pera, mas será que era só isso mesmo? Porque a criatura tá lá, solta, num subterrâneo, perto do vulcão, se alimentando de quem quer que fosse oferecido para ela, inclusive recebendo alimentinhos por essa família ao longo de vários anos, mas quando eles pareciam estar se escondendo de algo que era físico, um problema real, né, uma criatura existente no nosso mundo, de repente, Didi percebe que ali perto da janela, sob uma luz mais dourada, Momô e Okarun estão se contorcendo, como se eles estivessem sofrendo, como se algo, alguma coisa que a gente não consegue enxergar, estivesse trazendo um desespero para eles. E aí, Okarun se vira
para o Didi e ele começa a se transformar completamente de novo com um olhar desesperado, caótico, o que parece ser um ataque contra o Didi, mas a gente não tem certeza do que tá acontecendo. E assim termina o primeiro episódio, que eu acho que não foi daqueles primeiros episódios super memoráveis, nem em cenas de ação, nem na montagem como um todo. Aliás, ouvi gente reclamando porque Dandadan foi lançado em cinema, a segunda temporada, os primeiros 3, se eu não me engano, episódios, eu não fui assistir, mas eu sei que foi lançado um mês antes, portanto, provavelmente por isso a animação foi bem corrida e provavelmente por isso há uma lista gigantesca de animadores que trabalharam neste episódio, por exemplo. Algumas pessoas associam isso a uma desorganização, a um sinal de que daqui pra frente a coisa pode ficar bem complicada, eu não sei. Eu acho que realmente talvez o lançamento prévio de episódios no cinema pode ter acelerado um pouquinho, deixado um pouco mais caótico o esquema dos primeiros episódios. Dali pra frente, a gente precisa esperar e assistir. Como resultado, eu acho que o primeiro episódio foi bem satisfatório, bem no clima que a gente espera de Dandadan, e eu acho que com um final eficiente para, pelo menos comigo, deixar vontade de continuar assistindo. Eu acho que prometeu, entregou. O que vem de, vamos dizer, lado não tão bom assim, é que a gente tá realmente no meio de um arco, então as pessoas precisam lembrar o que 6 meses antes mais ou menos aconteceu e voltar no ritmo de Dandadan, não tem muitas meias explicações. Mas não é complicado também, né? A história acabou de começar, querendo ou não. Me conta aqui embaixo o que você achou de Dandadan, quais são as suas impressões desse primeiro episódio da segunda temporada e o que você espera dos próximos. E se você espera também que eu volte com Dandaday por aqui, comentando episódios todas as semanas, lembrando que pra mim é muito importante esse feedback, porque é assim que eu decido quais animes eu vou comentar semanalmente ou não neste canal. Sendo assim, espero que eu te veja em todos os próximos vídeos. Para isso, se inscreva aqui neste canal, não esqueça disso, e se quiser apoiar o meu trabalho, tem botão Seja Membro ou catarse.me/GabiXavier. E a gente se vê por aí. Tchau, tchau!